Ah, essa questão foi uma dúvida de um aluno, certo? Que a partir de uma lista que eu montei, né, lá para eles, que foram o seguinte, na verdade para ela, né, que foi uma aluna, que ele vai dizer o seguinte pra gente, olha só. Um gráfico mostra, né, a relação entre uma escala A e uma escala Celsius, beleza? Se a reta passa pelos pontos 0, 10 e 160, onde o primeiro valor é referente a graus Celsius, né? E o segundo é referente a esse grau A, que é essa escala que ele criou, a equação de conversão. Pessoal, primeira coisa, vamos desmistificar um pouco esse nome, tá? Porque eu gostei que na lista foi cobrado com esse rigor teórico, certo? Mas vamos lá, quando a gente tiver uma escala de conversão, não uma equação de conversão, o que isso quer dizer? Você tem aqui um primeiro membro, certo? E você vai ter uma operação que relaciona com um segundo membro. Então, por exemplo, aqui ó, no nosso caso, né, a gente vai ter uma equação aqui da escala A sendo relacionada aqui com a escala Celsius. Então, o que essa equação quer dizer? Ó, tu joga um valor, eu te entrego o segundo. Tu joga um valor em Celsius, eu te entrego o valor na escala A. Ou então, tu joga um valor na escala A, eu te entrego o valor em Celsius, entendeu? Ou então, a gente pode usar para encontrar o valor que as duas escalas têm a mesma resposta numérica, entendeu? Então vamos lá, ó, existem duas formas de vocês fazerem esse problema. Ó, primeiro problema aqui, uma sacada de comparação. Ó, uma sacada de comparação. Como é que seria essa sacada, professor? Ó, eu vou montar a conta dela para vocês, porém eu não vou resolver porque eu quero mostrar a segunda forma, que é a forma matemática. Mas qual é? A sacada é você realmente perceber que são duas escalas e que ele já deu a relação entre os pontos ali de fusão e de ebulição. E aí vocês realizam essa conta normalmente. Ó, como assim? Vamos lá, aqui escala A, que é a escala Celsius, beleza? Vejam só, pessoal. A reta passa pelos pontos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que na comparação dessas duas escalas, existe essa relação direta. Ó. 0 e 10. Primeiro valor é em graus Celsius, segundo valor é na escala que ele quer, né? Então, ó, aqui 10 e aqui 0. O que isso quer dizer? 0 graus Celsius equivale a 10 grau A, por exemplo. E ele diz também passa pelo ponto 160, né? Primeiro valor em graus Celsius. Então, ó, 60 aqui no grau A, 100 aqui no grau Celsius. E aí, pessoal, agora virou uma questão de escala, como a maioria dos senhores aí deve conhecer, né? Então, vamos lá, vamos pegar aqui um valor A, vamos pegar aqui um valor C. E aí, né, é só a gente usar aquela proporcionalidadezinha, né, famosa, né, ó. A menos 10 está para o maior, né, que perdão, 60 menos 10. Assim como, né, ó, graus Celsius menos 0 está para 100 menos 0, né, que é essa maior aqui, né, ó, 100 menos 0. Ajustando essas continhas aqui, né, pessoal, a gente vai ter o seguinte: A menos 10 está para 50, né? Bem como C está para 100. E aí, se vocês quiserem, vocês podem simplificar aqui, ó, fica 1 aqui, fica 2 aqui. E aí, né, 2A menos 20 igual a C. Então, 2A igual a C mais 20. E o resto aí, né, vou deixar como tarefinha aí a cargo dos meus leitores, ok? Ou dos meus ouvintes, dos meus telespectadores, por que não? Tudo bem? Mas basicamente é passar o 2 para o outro lado. Aí vai ficar bonitinho uma das respostas, exatamente feita em A, né? Ok? Mas vamos lá para o segundo jeito, que é a comparação matemática, tá? Comparação matemática. E por que eu estou fazendo esse segundo jeito, pessoal? Porque provas como essa aqui, que foi o foco da nossa aula específica, né? Que foi a Federal de Juiz de Fora, né? Então o PISM, e outros vestibulares também de algumas federais com vestibular próprio ou estaduais, bancas Unicamp, FUVEST, Unesp também, né? Então, moçada que faz concurso aí para essas provas ou vestibular mesmo, esse raciocínio da comparação matemática entre as escalas é muito importante. E basicamente, pessoal, vocês precisam só entender que a gente vai estar relacionando funções de primeiro grau, tá? Só uma função do primeiro grau. Professor, função do primeiro grau? Como assim? Não lembro desse negócio. Esse é um grande erro das escolas, né? Que algumas vezes a galera ensina para vocês função do primeiro grau como se fosse uma coisa assim muito abstrata, muito
Ó, um cara acordou um belo dia e disse que a função do primeiro grau era reta. Ó, não sei o que. E fica meio jogado, mas é interessante vocês conseguirem fazer essa ponte. E aí vamos lá, olha só. Ele diz que a gente tem um primeiro valor aqui relativo a graus Celsius e o segundo valor relativo, moçada, a esse grau A, certo? Então, ó, vou fazer o seguinte, vou colocar aqui graus Celsius e aqui grau A, certo? Tudo bem? Então vamos lá. Ó, a gente tem uma reta primeiro passando pelo ponto 0 e 10. Então, ó, 0 para o grau Celsius, quer dizer que nesse eixo aqui vai estar no marco 0, então vai ser ao longo daqui, e 10. Então, marcar bem aqui, ó. Pronto. Este ponto aqui que eu estou destacando seria o ponto 010, tá? Na verdade, desculpa, né? Seria o 10 e 0. 10 e 0, certo? O que isso quer dizer, professor? 10 graus na escala A, 0 graus na escala Celsius. Que é como, pessoal, se a gente estivesse relacionando pares ordenados x, y, entendeu? Como se a gente estivesse relacionando isso. Aí, nesse caso aqui, o nosso x ele é 10 e o nosso y ele é 0, ok? Tudo bem? Só que na nosso x e y, né, esse x é o grau A e esse y é o grau Celsius, ok? Beleza, moçada? E ele diz que passa também no ponto 100 e 60, né? 100 no y, então vamos marcar 100 bem aqui, ó, certo? E 60 aqui, acho que mais ou menos para cá, né? Dá certo? Então, vamos lá só fazer aqui o tracejado para os caras se encontrarem, beleza? Aqui, ó. Massa, olha só, pessoal, beleza. Vou só afastar um pouquinho esse 10,0 só para poder não poluir tanta figura. E aí, moçada, ó, uma comparação de reta, né? Olha só que legal. Então, a gente sabe que a escala Celsius, ela é do tipo A vezes a escala Azão mais B. Isso aqui, pessoal, é a equação da reta, tá? Não se percam, não temam. Equação da reta, né? Ó. Y igual a AX mais B, né? Só que nesse caso eu estou trocando o Y pela escala Celsius e o X pela escala A. Professor, posso fazer isso? Pode tranquilamente, meu querido. As propriedades que você aprendeu ali para matemática vão servir aqui para gente. Então, ó, você já sabe que esse ponto 0,10 funciona, né? Então, ó, 0 igual a 10A mais B, certo? Aqui eu troquei o ponto 10 e 0, né? Troquei aqui o ponto 10 e 0. Ah, beleza, professor, beleza, legal. Ó, e a gente sabe também que 100 vai ser 60A mais B, né? Que isso aqui, esse segundo caso aqui, eu estou substituindo o ponto 160, né? Deixa eu só convencionar direitinho aqui, que é o ponto 10, 0, né? X igual a 10, y igual a 0, e aqui é o ponto 60, 100. X igual a 60, y igual a 100. Perdão aí pela demora. E aí agora a gente pode resolver do jeito que vocês quiserem. Vamos subtrair a segunda e vamos tirar a primeira. Então vamos pegar, fazer, chamar isso aqui de 2, chamar isso aqui de 1. Vamos lá fazer 2 menos 1. Ó, se a gente fizer 2 menos 1, né? Vai ficar 100 menos 0, que é 100, igual a 60 menos 10, 50 vezes o A, e o B foi embora. Facilmente você encontra então que o A vai ser 2, né? Que é 100 dividido por 50 dá 2. E aí a gente pode voltar para qualquer uma das duas para encontrar o B. Vamos voltar na primeira? 0 igual a 2 vezes 10 mais B. Então o B é menos 20. Então vamos lá, o que a gente encontrou, pessoal? Aqui está o A, aqui está o B, né? Então vamos lá, o que a gente achou? A gente achou que grau Celsius vai ser igual a 2 vezes o grau A mais 20. Mas, pessoal, tomem cuidado, porque eu estou querendo relacionar A com Celsius. Então basta você isolar o A, né? Então você vai ter 2 vezes o grau A igual a Celsius menos 20. Passo 2 dividindo. O grau A ele vai ser aqui, que é o grau Celsius, né? Grau Celsius dividido por 2 menos 10. Isso aqui é a mesma coisa que 0,5 vezes o grau Celsius menos 10. Exatamente aí o que a gente encontra na alternativa A, tranquilo? Existem outras questões aí com essas ideias,
Galera aí que for treinando na parte de termologia, eventualmente vocês vão se bater com a questão dessa. Então é assim que você resolve. Você pode usar o raciocínio de escalas, se você perceber que os pontos de fusão e ebulição já estão comparados. Então, ó, 10 na escala A é 0 na Celsius, 60 na escala A é 100 na Celsius. Então você pode usar esse raciocínio, né, que é uma sacada aí um pouco mais diferente, que você tem que saber ler bem o que significa esse lance da reta. Professor, eu não tive a sacada, estou lascado, não vou conseguir fazer. Não, faça aí pela comparação matemática, que inclusive, normalmente, é o que costuma sair mais rápido, né? Aliás, é usando a comparação matemática que você enxerga a primeira saída. Então, o que eu fiz aqui foi mais uma inversão didática para vocês. Belezinha? Então é isso, valeu, tchau, tchau.